Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Bom demais termos esse privilégio de poder estarmos juntos aqui. Ainda mais precisando de ventilador, né? Coisa rara nessa região. Mas louvamos a Deus por isso. Muito bom vê-los. Muito bom poder estarmos juntos aqui, celebrando ao Senhor, cantando, declarando a Ele o nosso amor, a nossa gratidão e caminhando rumo àquilo que é o propósito dEle para as nossas vidas. Quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Deus em Cristo os abençoe e que possa enchê-los de graça aí também onde você está, desde aqueles mais de perto aqui até os de longe, lá de Rondônia. Jaqueline está sempre aí com a gente. Que Deus abençoe ricamente e faça prosperar tudo aquilo que vocês colocarem as mãos para fazer, em nome de Jesus. Ontem, conversando aqui, quando cheguei à tarde para trazer o Rafael e participarmos do ensaio, estava tendo a reunião do Ministério de Dança e Coreografia, e depois, comentando ali, surgiu um assunto bem interessante, e que o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração, tanto enquanto era ministrado aqui, quanto depois disso, a respeito do ordinário e do extraordinário. Estávamos ainda pensando, o que é a reunião ordinária, o que é extraordinária, por que o ordinário é fazer tudo na ordem certinha, e quando você chama alguém de ordinário é uma ofensa, né? Aí estávamos conversando a respeito disso, e as características do ordinário e do extraordinário, e o Senhor começou a me trazer à mente algumas coisas, e eu queria compartilhar com os irmãos um pouco nessa noite a respeito disso, sobre a nossa fidelidade no ordinário de Deus. Nós como cristãos, na verdade nós como seres humanos, nós ficamos muito ávidos e, por que não dizer, dependentes do extraordinário, em busca do extraordinário. O extraordinário de fato é muito bom, e é muito, inclusive, buscado pelas pessoas, é muito incentivado para que se vá atrás, para que se busque, né, o extraordinário, e nos esquecemos do que significa o extraordinário, né? O extraordinário é aquilo que é fora do ordinário, é aquilo que não acontece normalmente, é aquilo que acontece de forma esporádica, porque se começar a acontecer com frequência, deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Ainda que a frequência não seja tão grande, mesmo assim, passa a ser ordinário. O extraordinário é aquilo que não tem uma época certa para acontecer, um tempo certo, mas que acontece. E assim, eu comecei a meditar a respeito disso, e buscando no Senhor uma direção para conseguir compartilhar com os irmãos aquilo que estava sendo ministrado no meu coração. Eu estava fazendo uma analogia a respeito do texto que fala, Jesus fala de nós como mordomos, de nós como servos. E vemos muitas vezes as pessoas ávidas por fazer e obedecer a Deus e buscar o espiritual, buscar o sobrenatural, buscar aquilo que é o extraordinário, e muitas vezes não tão empolgados para buscar e fazer aquilo que é o natural, aquilo que depende das nossas vidas, depende exclusivamente de nós. E um dia Jesus, conversando com os discípulos, ele tratou uma situação que, a meu ver, fala muito a respeito disso, e eu queria compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Vamos buscar introduzir com esse texto para ver se eu consigo de alguma forma me fazer entender pelos irmãos. Lucas 17. Versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente entender melhor do que se trata.
Diz assim na minha tradução, ou na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, a NVI. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas ocorrerem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém? Senhor, queremos te dar graças nessa noite, queremos te honrar, agradecendo pela tua presença aqui neste lugar, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo Senhor habitar em nós, morar no nosso coração, na nossa vida. Obrigado pelo privilégio de podermos chamá-lo Pai, de podermos chamá-lo amigo, de saber que o Senhor caminha conosco todos os dias e que o Senhor provê para cada um de nós aquilo que é necessário para que nós prossigamos cumprindo, obedecendo ao teu chamado, cumprindo a tua vontade. E nessa noite nós clamamos: abre o nosso entendimento, faz-nos entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, daquilo que são as nossas responsabilidades. Não nos deixe, Senhor, acovardados ante as dificuldades, não nos deixe escondido por trás das desculpas, mas abre os nossos olhos para que possamos enxergar além daquilo que a nossa ignorância permite, além daquilo que o nosso coração soberbo nos permite enxergar, Senhor. Queremos enxergar com os teus olhos, queremos contemplar conforme o Senhor contempla todas as circunstâncias, a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, queridos, nós olhamos para essa questão de Jesus falando aqui com os apóstolos, com os discípulos, e parece muitas vezes não ter muita coerência, porque a Bíblia ela não tem um cunho histórico. Quando Lucas escreveu esse texto, ele não estava buscando narrar uma história que havia acontecido, não, de forma alguma. Ele estava buscando transmitir verdades espirituais e que aconteceram num contexto de história. Então a ênfase não é contar a história, por isso não há os pormenores daquilo que aconteceu. Mas nós podemos visualizar, nós podemos aprender nas entrelinhas, analisando, buscando, vendo aquilo que foi escrito e buscando entender a causa do porquê foi escrito. Então Jesus, ele falando ali para os discípulos a respeito dos tropeços daqueles que caminham conosco, daqueles que estão ao nosso lado, é muito provável que havia acontecido algum tropeço, que havia acontecido alguma coisa, e Jesus está ali advertindo ou ensinando os discípulos com aquilo que havia acontecido. É como se tivesse acontecido alguma coisa e ele diz para os discípulos: olha,
Isso vai acontecer. Fiquem tranquilos, é inevitável que isso aconteça. Agora, cuidado para que não seja você o motivo do acontecimento, que não seja você o motivo do escândalo. Provavelmente alguém tinha escandalizado, algumas pessoas tinham voltado atrás por causa do escândalo. Os irmãos lembram, né, que escândalo é tropeço, é fazer alguém cair, é fazer tropeçar. Então Jesus vem e fala para ele a respeito, aparentemente, daquele tropeço que havia acontecido. Alguém tinha pecado contra alguém, provavelmente, e aquilo tinha se tornado um problema ali no meio. E Jesus disse: olha, se o seu irmão pecar contra você, é como se ele estivesse dizendo: não faça como está acontecendo aqui. Não, se ele pecar contra você, você precisa repreendê-lo. E se ele se arrepender, você precisa perdoá-lo. Perdoe. Para mim parece assim óbvio que ele está contextualizando, que ele está ensinando a respeito de alguma coisa que tinha ocorrido. Mas ele vai além disso. E ele diz: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes, como diria meu pai, voltar com a cara de cachorro lavado, cachorro molhado, e dizendo: estou arrependido, Jesus diz: perdoe-lhe. Ele não estava dizendo à toa. Ele estava dizendo de realidades que nós vivemos, e que nós muitas vezes ignoramos na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Porque não parece espiritual ficar perdoando as pessoas que pecam muito contra a gente. Parece, com perdão da palavra, burrice, sim ou não? Parece tolice, parece besteira, não é verdade? Começa a nos parecer que a pessoa está nos fazendo de bobo, sim ou não? E nós julgamos que isso não é espiritual. Nós queremos tratar isso de forma que aparentemente não altere a nossa realidade espiritual, como de fato pessoas espirituais que nós somos. Acontece que Jesus, ele sabendo disso, ele contradiz os discípulos, porque os discípulos, ele diz: olha, e é interessante que o texto nem fala assim os discípulos, ele discrimina na elite, né? Ele começa falando dos discípulos, depois nesse ponto ele diz que os apóstolos olharam para ele, depois de ele falar uma coisa dessa, que tinha que perdoar 7 vezes, se viesse 7 vezes, depois Pedro ainda vem perguntar, né, Senhor, até quantas vezes, né, aí fala, até 7, né, que Pedro já estava ficando contente de ser até 7, né, aí Jesus vem e fala, não até 7, mas até 70 vezes 7, é um contexto que Jesus estava falando. Então os apóstolos olham para Jesus, como que diz assim, nós precisamos de mais fé para fazer isso. Com a fé que nós temos, nós não vamos conseguir fazer um negócio desse. Não dá para ficar perdoando tanto se o Senhor não aumentar a nossa fé. E eles chegam para Jesus e dizem exatamente isso: Senhor, aumenta a nossa fé. Como que se para perdoar alguém fosse uma questão de fé. E aí Jesus diz para eles: olha, isso não é uma questão de fé. Se vocês tiverem uma fé ínfima, minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, será suficiente para você agir no sobrenatural. Você vai falar para esse pé de amora, certamente tinha um pé de amora ali perto. A gente entende o contexto por causa disso, né? Então ele fala, você vai falar para este pé, para esta amoreira. Então ele estava apontando para algum pé de amora que estava ali perto. E ele diz, você vai falar para esta amoreira, falar assim, arranque-se daqui e se plante lá no mar. E isso vai acontecer. Jesus estava dizendo, fé, essa fé é para agir no sobrenatural. Vocês precisam de fé para agir no sobrenatural, não para agir no natural. Jesus estava dizendo para eles, isso não é uma questão de fé, isso é só uma questão de obediência, isso é uma questão natural.
natural. Vocês estão querendo obter o sobrenatural para querer, com base num agir sobrenatural de Deus, fazer aquilo que é uma obrigação básica de vocês. E aí Jesus vai e faz essa analogia, falando a respeito do empregado, do servo. Comum naquela época, os escravos. Ele diz: olha, se você tem um empregado que trabalhou o dia todo, aí chega na hora de jantar, você vai ficar com dó dele e dizer: não, pode jantar, pode descansar. Não, você vai falar para ele: não, me sirva, e depois você se sirva e descanse. E você acha que ele vai ficar agradecido ao servo porque ele fez o que ele deveria fazer? Não, de forma alguma. Aí Jesus diz: da mesma forma vocês. Por que Jesus estava tratando isso? Qual que era a ligação que Jesus estava fazendo com o que ele estava ensinando? Ele não estava falando, saiu de um tema e foi para outro tema que não tinha nada a ver, não. Ele continua ensinando, dizendo o seguinte: vocês precisam aprender uma coisa. Existe aquilo que é básico na vida espiritual, que eu gostaria de chamar aqui nessa noite do ordinário. Aquilo que é básico da nossa vida cotidiana, da nossa vida comum, da nossa vida como filhos de Deus. Como filhos de Deus, existem algumas tarefas que são básicas para nós. Existem alguns posicionamentos que são básicos para nós, que para poder executá-los, nós nem precisamos de fé para isso. Nós só precisamos de obediência e de uma aliança com aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. E aí Jesus faz essa analogia aqui com o servo. Se o servo que não faz o que lhe não foi mandado, ele pode, se o servo não faz aquilo que lhe foi mandado, ele pode de alguma forma tentar se excluir da responsabilidade, alegando que ele fez algumas outras coisas que não era mandado. Vou traduzir. Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, uma auxiliar doméstica, uma funcionária do lar. E aí você chega à tarde na sua casa, a casa está suja, e ela chega para você e diz: olha, eu não limpei a casa, mas eu cortei a grama. Eu não limpei a casa, mas eu plantei umas flores ali na frente. Aí chega no outro dia, a roupa está lá toda, aquele monte de roupa, sem lavar, sem passar. E ela diz: olha, eu não passei a roupa, mas eu consertei aquelas que estavam sem botão, eu costurei algumas outras que estavam ali meio rasgadas. Ou seja, ela não está fazendo aquilo que é básico e está querendo fazer aquilo que é além do serviço para ela fazer. Ela poderia alegar que está se saindo bem só porque ela está fazendo coisas que nem era para ela fazer, sendo que ela não está fazendo o básico? Obviamente que não. E era exatamente isso que Jesus estava tentando dizer para os discípulos: vocês precisam aprender a viver bem, a ser cristãos, ou a serem cristãos, dentro daquilo que é o ordinário, dentro daquilo que é o básico. Se vocês não conseguirem caminhar perdoando as pessoas, que é uma coisa básica, você acha que você pode se achar só porque você perdoou alguém 4, 5, 6, 7 vezes num dia? Jesus está dizendo: olha, vocês vão fazer isso e ainda vão saber que isso não é nada. Isso é só o básico para aquele que realmente teve uma transformação no seu interior. Nós precisamos entender, porque 2 problemas nos assediam quando nós estamos em Cristo, e nós precisamos ficar atentos. 2 circunstâncias. Primeiro, é uma pressão
para que nós sejamos crentes, mas crentes carnais. É possível ser crente carnal? Plenamente possível. E muito perigoso. E nós precisamos ficar atentos, porque era exatamente isso que Jesus estava tratando. Então, muitas vezes, nós olhamos e a pessoa ela está sempre bem interessada em cumprir todas as legalidades. Tudo aquilo que é legalidade formal, tudo aquilo que tem que fazer, ela está totalmente disposta a fazer. Está totalmente disposta. Mas, ela se esquece do espiritual. Ela não age no espiritual. Ela está bem empenhada para poder fazer aquilo que é natural, dizima. Ela vem sempre na igreja, trabalha, se tem mutirão, o que tem que fazer, né? Está sempre disposta ali, está sempre presente, colocando os seus dons, os seus talentos, está sempre junto. Mas ela não tem o particular dela com Deus. Ela age muito bem naquilo que é o serviço básico. Poderíamos dizer que você é aquele empregado que você chega em casa e ele fez tudo o que você mandou fazer, mas não faz absolutamente nada além daquilo. Faz nada. Se a questão era, se você falou para ela, você tem que limpar o chão, tem que limpar as paredes e tal, elas limpam o chão, as paredes, e a sujeira que estava no teto fica lá, porque você não contratou, você não falou nada de limpar teto. Você falou de limpar o chão e as paredes. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida cristã. Nós estamos agindo dessa forma. E o inimigo, ele sempre tem essa tendência de querer nos fazer sermos carnais, de querer nos levar para poder agirmos fazendo aquilo que é aparente, fazemos aquilo que dá ibope, né? Fazemos aquilo que faz a nossa reputação crescer, né? Para as pessoas olharem e dizer, olha como ele é isso, olha como ele faz bem, olha como isso, olha como aquilo. Mas isso não é nada, isso só faz de nós servos inúteis. Porque é preciso que nós possamos ir muito além do que isso. E o outro problema é querer que nós sejamos apenas espirituais. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu ouvi uma mensagem de uma pastora falando a respeito de questões conjugais, falando, tem mulher que ela é tão espiritual, que o esposo nem encontra ela. Tem homem que é tão espiritual, que a esposa nem encontra. Já está virando anjo, mas não é esposo, não é esposa. Tem filho que é tão espiritual, que os pais nem o conhecem como filho, porque eles não devem nem respeito aos pais. O negócio deles é com Deus. É essa espiritualização das coisas que é um outro extremo daquilo que a nossa vida, um destino que a nossa vida pode tomar. A pessoa está sempre disposta a orar, a jejuar, a fazer campanha, a buscar os dons, mas não faz aquilo que é o básico. Não perdoa a quem precisa perdoar. Jesus tratando uma certa feita a respeito disso. Você pode pegar aí Mateus. Jesus fala falando ali com os hipócritas da sua época. Ele diz, olha, vocês fariseus hipócritas, falando para aqueles que são materialistas, ou aquela primeira classe que são os carnais, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas esquece as coisas espirituais, esquece a misericórdia, esquece aquilo que é o espiritual, a parte sobrenatural. E depois Jesus fala para eles, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, versículo 25 do capítulo 23 de Mateus, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Aqueles que tentam ser espiritual, mas no fundo, eles estão apenas vivendo um sobrenatural que só
acontece que só tem uma aparência na vida deles, mas não é lastreada por aquilo que é o básico. Quando você vai ver, ele não dá testemunho em casa, ele não dá testemunho na escola, ele não dá testemunho no trabalho, ninguém o reconhece como cristão. Mas a questão, ele diz sempre que a questão dele é com Deus. Como que se isso tirasse dele a responsabilidade de poder viver a integralidade daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos entender uma coisa: antes de Josué viver o sobrenatural de Deus na vida dele, e o Espírito Santo começou a ministrar muito a respeito disso para mim, ele viveu o natural com excelência. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Enquanto Moisés vivia o sobrenatural, estava lá em cima do monte com as mãos levantadas. Se ele baixava a mão, o povo perdia. Se ele levantava a mão, o povo ganhava. Josué estava no duro, na espada lá, dando espadada, como diz o mineiro, por rumo. Enquanto Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem do Senhor cobria a tenda, e Moisés falava com Deus face a face, que é o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz que Josué ficava do lado de fora esperando até Moisés sair, cumprindo aquilo que era o básico, o natural. Muitas vezes nós queremos muito cumprir uma coisa ou outra, mas não queremos viver essa integralidade. Nós precisamos, queridos, saber de uma coisa: lavarmos o exterior do copo, o interior do copo, porque daí o exterior vai ficar limpo. Nós precisamos aprendermos que não adianta nós disfarçarmos. Jesus dizia para aqueles hipócritas, dizia: olha, vocês destroem as casas das viúvas. Olha como é interessante isso. E para disfarçar, vocês fazem a oração maior. Vocês fazem uma oração bem comprida. Veja o versículo 14, salvo engano aqui, do capítulo 23, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Não adianta você deixar de fazer uma coisa e tentar compensar com outra no reino de Deus. Não adianta. Não há compensação. E nós precisamos entender uma coisa: aquilo que é básico, aquilo que é o ordinário para nós fazermos, nós nem podemos querer que Deus nos ajude, que é o que Jesus estava falando ali para os discípulos, falando: vocês não precisam de fé para isso não, vocês só precisam de posicionamento. Vocês precisam de fé para o sobrenatural, vocês precisam de fé para caminhar realmente no sobrenatural, mas isso aqui não, isso aqui é o natural. E como igreja, queridos, nós não podemos achar que nós podemos viver o sobrenatural de Deus sem vivermos em Deus nas questões corriqueiras do nosso dia a dia, no nosso ordinário, nas nossas decisões mais básicas. Não adianta acharmos que nós, nas decisões mais básicas, nas questões mais básicas, nós vamos furar e vamos compensar isso fazendo uma oração mais comprida. Vamos compensar isso lendo mais a Bíblia. Vamos compensar isso fazendo outras coisas que nós julgamos mais espirituais, porque não há compensação. Jesus disse: olha, devemos fazer o básico, e depois que fizermos, não precisamos nem nos achar, porque daí em diante é que começa a ação para o sobrenatural de Deus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Deus conhece sim o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Mas é preciso que nós também o conheçamos. E a forma de nós conhecermos o nosso coração é trazendo ele para a luz da palavra de Deus. Não é com base no que eu acho, não é com base no que eu penso. Por isso, meus amados, nessa noite, eu quero incentivá-los a viver uma vida integralmente na presença do Senhor. Uma vida onde você não queira ficar fazendo compensações. Uma vida onde você acha que você pode
ter algumas falhas, falhar de alguma forma em algum ponto e tentar compensar em outro. Não. As coisas materiais não serão supridas espiritualmente, e as coisas espirituais não serão supridas materialmente. O apoio que você precisa dar para o irmão fisicamente não é suprido pela oração, e a oração que você precisa fazer pelo irmão não é suprido com um apoio fisicamente. Não há. As coisas materiais são vividas de acordo com a palavra, mas no campo do ordinário, no campo do material. E nós precisamos aprender isso. E depois que nós estivermos com tudo alinhado, fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que é para nós fazermos, estivermos tudo no ponto, nós devemos olhar para Deus e dizer: somos inúteis, porque só fizemos o que era a nossa obrigação. Ele morreu lá na cruz para mudar a sua história, para mudar a nossa história. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em exaltá-lo, em honrá-lo com as nossas decisões, em honrá-lo com os nossos dízimos e ofertas, em honrá-lo com o nosso posicionamento, em honrá-lo com a nossa vida na presença dele. O que era impossível, Ele fez por nós. Ele nos arrancou do império das trevas e nos colocou no seu reino. O que é impossível, Ele opera em nós através da fé, trazendo fé para que nós possamos transpor muralhas, transpor montanhas, fazermos aquilo que é o sobrenatural. Mas Ele diz: olha, aquilo que é o natural, você é quem vai se esforçar, e você é quem vai fazer, sabendo que isso ainda vai tornar você, vai fazer de você apenas um servo inútil. E não se contente em ser um servo inútil. Faça o que precisa ser feito e se prostre diante do Senhor, escolhendo a melhor parte, como Maria fez, porque a palavra do Senhor diz que isso não lhe será tirado. Pai, eu quero te louvar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos exorta. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos traz para o prumo. Nós queremos viver essa palavra a cada dia. Nós não queremos, Senhor, estar com desculpas de que não estamos fazendo por falta de fé, como fizeram os apóstolos. Não, Senhor. Nós queremos sim obedecer, colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem na tua palavra para as nossas vidas, e queremos ir além, Pai. Nós queremos ter uma vida de intimidade contigo, nós queremos ter uma vida devotada à tua vontade, ao teu propósito, a cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, continua falando aos nossos corações. Continua, Senhor, nos levando a viver o ordinário, a viver, Senhor, a sermos fiéis no pouco, a sermos fiéis nas coisas corriqueiras, nas coisas cotidianas, Senhor. Continue nos levando a não acharmos que isso é coisa de pouca importância, mas que nós honramos ao Senhor em cada uma dessas circunstâncias, e especialmente, Senhor, quanto aos nossos irmãos, quanto àquilo que as pessoas fazem conosco, nós devemos sim, Senhor, em obediência a Ti, caminharmos com eles, honrarmos, Senhor, a Tua presença em nós, perdoando a vida de cada um daqueles que nos ofenderam, e que nessa noite o Teu Espírito possa falar profundamente ao nosso coração, possa nos encaminhar, Senhor, nesse entendimento, e que nós possamos crescermos na graça e no conhecimento diante do Senhor, fazendo com que as nossas vidas possam sim, Senhor, ser preciosas diante do Senhor, e que o Senhor possa contar conosco para fazermos a diferença no meio da nossa geração tão corrompida e perversa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que você seja espiritual,
mas que você não seja apenas espiritual, mas que você seja também aquele que vive a sua espiritualidade lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, em nome do Senhor Jesus. Estava me lembrando aqui, na época dos apóstolos, tinha gente que era tão espiritual, que não deixava o apóstolo João entrar na igreja dele, que não permitia que as cartas do apóstolo João fossem lidas na igreja, de tão espiritual que era. Quando João escreve, ele escreve dizendo: olha, Diótrefes, que gosta de ter a primazia em tudo, não nos recebe, e nem permite que a nossa fala seja propalada na igreja. De tão espiritual que era. Não é privilégio nosso dos nossos dias. E quando eu leio isso, eu olho e falo: Deus, não é porque eu sou tão ruim assim como pastor, mas isso é coisas que acontecem sempre. Acontece sempre. E nós precisamos ficar atentos para que não seja na nossa vida que essas coisas venham a acontecer. Para que nós sejamos aqueles que realmente estão dispostos a viver a essência do Evangelho de forma integral na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe ricamente, que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana realmente plantando e colhendo no reino de Deus, para a glória daquele que os chamou das trevas para a luz. Muito obrigado, vão em paz, em nome de Jesus.